Olá a todos, tudo bem? Então aqui estou hoje em mais um quadro do programa Prevenidamente, em que estaremos toda semana liberando pílulas, dicas, curiosidades sobre tudo que está relacionado à mente e todas as vertentes e as curiosidades sobre esse grande mistério que reina dentro da gente. A questão é que eu quero falar hoje sobre um tema muito atual que todos estamos vivendo e vivenciando diariamente, que é a política. E o que a nossa mente e a política têm a ver um com o outro, até que ponto tem essa relação, até que ponto isso influencia na minha vida, na sua vida, e é isso que eu quero esclarecer para você hoje. Esse atual cenário político que vivemos, que reflete na economia, nas relações, tanto relações políticas, relações entre nós mesmos, é o que realmente impacta na nossa vida diretamente. Essa questão, essa polaridade que vivemos hoje, essa guerra de classes sociais, essa guerra de partidos políticos, essa guerra de egos, vamos dizer assim, é o que traz essa crise. Né? Uma crise generalizada em nosso país, uma crise que muitos dizem que pode ser considerada uma das piores, se não a pior crise que estamos passando, que já vivenciamos no nosso país. A questão, justamente que eu disse, a questão da guerra dos egos é justamente nisso. Qual que é a necessidade que o ego tem, o ego do ser humano tem? É a necessidade de ter certeza, é a necessidade de ter razão. Ou seja, é a necessidade de que algo tenha explicação, que algo tenha uma solução a qualquer custo. Partindo desse pressuposto, nós brasileiros somos mais de 200 milhões de habitantes, consequentemente milhões de formas diferentes de pensar, formas, crenças diferentes, culturas. É um país tão extenso como o Brasil, são tantas várias, inúmeras formas de pensar, de lidar, de se relacionar. E passamos o que é principal hoje no nosso país, é a crise de relacionamento. Cada vez que você tenta defender o seu ponto político, o seu partido político, ou a sua necessidade de ter razão frente a uma outra pessoa, isso quer dizer que um ponto de vista está certo e o outro ponto de vista está errado. Consequentemente, há alguém errado nesse contexto e alguém certo. Mas o que é certo e o que é errado? A verdade é que para essa resposta, nós não podemos saber exatamente responder essa pergunta. Porque existem diferentes formas de pensar, diferentes formas de percepções, de ver a vida, de enxergar o mesmo problema por vários ângulos diferentes. É aí que está essa briga, é a briga de ego, é a briga da mente. Então, consequentemente, há uma existência, uma formação de conflitos, em que eu tenho a razão e você não tem, ou você tem a razão e eu não tenho. Você quer provar a sua razão e eu quero provar a minha. E o que gera em tudo isso? Conflitos. Conflitos de interesses, conflitos econômicos, conflitos de relacionamento. Acontece que a humanidade, de uma forma geral, não apenas dentro do Brasil, nós desaprendemos a nos relacionar. E com isso gera-se muitos conflitos. Podemos perceber isso no âmbito mundial, guerras, conflitos religiosos, guerras, enfim, interesses econômicos invadindo o espaço de uma outra pessoa, um espaço de um outro país. Isso reflete, qual que é o reflexo disso no nosso país? É que muitas vezes imaginamos que simplesmente trocar políticos, trocar pessoas lá no governo é o que vai solucionar o problema que estamos passando. O governo, qualquer político que está lá dentro, nada mais é que o reflexo da sociedade em que vivemos. Porque eles fazem parte da nossa sociedade. Nós fazemos parte da sociedade deles. Então isso nada mais é que o reflexo do comportamento, da forma de pensar que o brasileiro tem. Aquele jeitinho brasileiro de achar que eu sempre posso ter um benefício a mais que o outro, se colocar na frente das necessidades dos outros e achar que a sua necessidade é mais importante que a do outro. E, consequentemente, a sua razão, a sua necessidade de ter segurança em relação a alguma coisa, traz esse conflito. E nesse momento o que precisamos justamente é juntar as ideias, juntar as necessidades que o país tem, que a sociedade tem, de construir um país melhor, um futuro melhor e uma sociedade em que podemos viver em paz, em harmonia, independente se eu concordo ou não com o seu ponto de vista. A questão não é quem está certo ou quem está errado. A questão é que somos uma sociedade, como toda sociedade, precisamos viver em harmonia. Se quisermos realmente encontrar a solução para tantos conflitos políticos, para as crises econômicas, social e política que temos no nosso país hoje, que não é de hoje, nada mais é que hábitos sendo hábitos repetitivos.
Coisas que a vida inteira aconteceu e que continuam acontecendo. Por quê? Porque não mudamos a nossa forma de pensar e de nos relacionarmos entre nós mesmos. Isso gera-se cada vez mais conflitos. Pode-se mudar o foco, pode ser na política, pode ser entre presidentes diferentes, entre congressos, enfim, não importa. O resultado está sendo sempre o mesmo. Então isso é que eu levo você para refletir isso hoje. Será que o que você está fazendo hoje para mudar a sua realidade, a realidade do seu país? Que você todos os dias enche o Facebook, é tão comum ver o Facebook hoje lotado de timelines, de posts relacionados, criticando, favorecendo, é golpe, não é? Não é essa a questão é o que você está fazendo hoje para mudar a sua realidade? Será que você está disposto a mudar a sua forma de pensar, a sua forma de se comportar, de se relacionar com as pessoas no seu dia a dia, de respeitar as leis, de ter mais respeito com as outras pessoas, com a natureza, com a sociedade, com tudo que você vive, faz parte da sua realidade. Se você quer que a sua realidade mude, comece com você, comece com a sua forma de pensar. Principalmente sem atender às necessidades do ego, e sim às necessidades do ser humano. Essa é a dica, a pílula que eu tenho para essa semana. Toda semana estaremos juntos, cada vez com novidade diferente, e eu aguardo e espero a contribuição e a participação de cada um de vocês. Muito obrigado, um grande abraço.